Aproveita e dorme agora, viu? Que depois, com criança pequena, você não vai dormir, não. Não vai. Ai, que venha com muita saúde, viu? Parabéns, que venha com muita saúde. Olha, lê quantos livros você quiser agora, enquanto está grávida, porque depois que nascer a criança, você não vai conseguir mais ler nada. Aliás, você não vai conseguir fazer muitas coisas. Sua vida vai mudar completamente. Completamente. E você? Já pediu vaga na creche? Precisa pedir logo, viu? Demora muito. Se eu fosse você, já pedia logo. Porque tem que entrar na fila, são muitas crianças para ser atendida. Se você está grávida ou se você já esteve grávida algum dia, provavelmente você já ouviu alguma dessas frases, alguma dessas perguntas, ou que talvez alguns diriam que são conselhos, né? Eu já estive nessa situação e uma das coisas que mais ecoava aqui na minha cabeça era que venha com muita saúde. Isso parece clichê, mas é totalmente verdade. Esse é o sentimento da mãe, esse é o sentimento do pai, que venha com muita saúde, é o que a gente mais deseja. E tinha muitas dúvidas, eu fui atrás de muito conhecimento e, na verdade, me deparei com alguns livros, alguns vídeos do YouTube, aplicativos que as grávidas usam normalmente e, mais recentemente, até alguns podcasts. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre aprendizados em um dos livros que eu finalizei recentemente a leitura, que é Crianças Francesas Não Fazem Manha. E queria comentar com vocês aqui, ele tem muitos aprendizados e alguns, eu discordei de alguns, provavelmente você também vai discordar, vai aprender outras coisas, vai ter pontos de vista diferentes, mas é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. Meu nome é Lúcia Machado, se você não me conhece, eu sou a idealizadora deste canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu fiquei na dúvida. Meu canal não é sobre maternidade, eu gravo, não gravo, e agora? Gravei. Eu falo sobre livros, leio sobre livros, esse é um dos livros também que eu li, que é sobre maternidade, que é um dos aspectos também que são muito presentes na minha vida, porque eu sou mãe da Maria Luísa, um sonho realizado, uma bênção maravilhosa na minha vida. Mas como eu vinha dizendo, eu estava grávida de primeira filha e muitas dúvidas me surgiram. Então, no primeiro momento, você busca informação de quem está ali mais perto. Mãe, minha sogra, irmãs que tiveram filhos, amigas que tiveram filhos, mas você tem muitas dúvidas. Eu tive muitas dúvidas. Então, eu também busquei informações em livros. Mas hoje nós vamos falar sobre esse livro. Crianças Francesas Não Fazem Manha. Esse livro é da autora Pamela Dukeman. Será que é isso? Será que eu acertei? Paula Dukeman. Ela é uma jornalista americana que foi morar na França logo depois que ela casou. A Pamela ficou grávida da primeira filha, depois ela teve mais 2 filhos, ela conta aqui no livro, mas ela começou a observar a perspectiva dos franceses de como educar os filhos. E claro, a perspectiva que ela tinha era a perspectiva americana. Então, e o marido dela, um inglês. Mas a perspectiva dela era diferente, ela começou a observar como os franceses ensinavam os filhos e ela começou a entender ou perceber que ela gostaria de aprender para ensinar, para educar também a filha dela. Eu imagino o seguinte, ora, estou aqui me colocando na posição dela. Ora, eu estou grávida, quero dar o melhor para minha filha, quero dar a melhor educação, como é que eles fazem melhor? Como é que eles fazem isso tão bem? Eu quero fazer isso para minha filha, claro. Então, ela começou a observar essa perspectiva de como os franceses educavam os filhos deles e que parecia tão natural e menos trabalhoso em diversos aspectos, tanto sobre o sono, sobre a alimentação, sobre como educar as crianças, sobre o respeito com os pais. Em algum dado momento no livro, ela menciona que os pais franceses, né,
os americanos. As crianças mimadas, hoje a gente vê algumas crianças querendo bater nos pais. E uma das coisas que me lembra muito minha infância é que ela conta aqui no livro que os pais franceses, eles jamais, em momento algum, eles permitem que as crianças desrespeitem ou batam nos pais. Isso mesmo. Quando eu era criança, meus pais nos deram uma educação muito rígida, muito respeito, onde os adultos estavam conversando, as crianças não chegavam conversando. As crianças tinham um lugar das crianças, e o lugar das crianças, elas brincavam, e o lugar dos adultos. Os adultos conversavam e as crianças não estavam perto. Elas estavam, tipo assim, elas estavam à vista dos pais, elas estavam à vista dos adultos, mas elas não estavam na mesma mesa ou na mesma conversa. Então, uma criança não entrava na sala e interrompia a conversa dos adultos. Ela tinha que esperar em outro momento. Se fosse muito urgente, ela chamaria a mãe num cantinho para falar, ou ela se comunicava assim, só com o olhar. A mãe já entendia que era algo, enfim, urgente. Mas ela lembra muito isso, que os franceses não permitiam, por exemplo, que de modo algum que as crianças gritassem com os pais, que, pelo que ela mostra aqui no livro, para os americanos já é uma coisa mais normal. Mas 3 coisas me chamaram muito a atenção neste livro, e uma delas é alimentação saudável, a segunda é o sono, e a terceira é ensinar sobre a paciência, sobre como as crianças devem esperar. Tem um capítulo necessariamente que eu gostei muito, que é onde o livro fala sobre alimentação saudável, alimentação para as crianças, tá? Não é comum as crianças receberem alimentos não saudáveis, né? Eles sentam à mesa e são apresentados a muitos alimentos. Não tem a comida de criança e a comida dos adultos. A criança come a mesma comida que está na mesa, que é a mesma comida dos adultos. Então, mesmo antes de ler esse livro, por que eu gostei mais dessa parte? E por que eu me identifiquei mais com essa parte? Porque eu acredito que seja exatamente assim, e a gente faz exatamente assim aqui em casa, exceto crianças que têm a seletividade por alimentos, e aí é uma outra questão que eu não vou entrar no mérito, porque eu não conheço, mas estou falando de criança normal, né? Ora, se você não apresenta doces, refrigerante, a criança não vai ter essa opção, ela não vai querer. Se o adulto não oferece, é o adulto que normalmente oferece. Ora, mas se ele oferece brócolis, todos os alimentos saudáveis, estou falando brócolis porque a nossa filha começou a comer os brócolis muito cedo. Então, se são apresentados alimentos saudáveis, são esses alimentos saudáveis que a criança vai comer. Aqui em casa come-se feijão, arroz, salada, uma proteína, que seja ovos, frango ou carne, e legumes. Ai, não gostei. Ora, você tem que apresentar mais de uma vez para essa criança, por exemplo, em formatos diferentes. Ah, a criança não quis comer a batata, apresenta no purê, por exemplo, né? Diferentes. Para a criança é muito importante a questão da textura. De repente, ela gosta daquele alimento, mas em formatos, em apresentações diferentes, né? Então, esse capítulo, especialmente esse capítulo, eu gostei mais, porque eu me identifico muito. Antes de ficar grávida, eu já pensava em que eu ofereceria os alimentos saudáveis e apresentaria diversos alimentos para nossa filha. Nossa filha hoje, ela já tem 5 anos e meio, ela não gosta de peixes, mas nós testamos de várias formas, de várias maneiras de apresentar os peixes. Ela não gosta de queijo, nenhum tipo de queijo. Então, a gente também apresentou várias formas do queijo, para ela também não gosta. Meu marido não gosta de queijo, desde sempre, ele nunca gostou de queijo, Maria nasceu assim, ela nunca gostou de queijo. Fora o queijo e o peixe, normalmente ela come de tudo, e a gente apresenta. Agora ela está com 5 anos e meio, a gente continua apresentando os alimentos que ela ainda não gostou. Às vezes a gente está no mercado com ela, porque a gente sim leva as crianças no mercado, e de repente, como a gente sempre ensina que ela tem que experimentar, ela viu uma maçã verde esses dias e falou: mamãe, eu quero experimentar a maçã verde.
E nesse dia, não tinha exatamente fazer uma compra dessas maiores, eram itens pequenos, 3 itens exatamente. E aí pedi para que ela me escolhesse, me ajudasse a escolher ali, que eu ia comprar batata e cenoura. E daí ela me ajudou e falou: mamãe. E daí nesse dia ela me ajudou a escolher os legumes, que a gente sempre pede ajuda. Ela gosta muito de tomates. A gente pede para ela ajudar a escolher os tomates. Quando ela vai na feira comigo, ajuda a escolher as coisas da feira. Ela é muito simpática com todo mundo na feira. Então a gente vai escolhendo e ela vai e pega o alimento e come lá na feira, sabe? Quando o feira, você quer uma banana? Quero uma banana. E acabou de cortar a pera ali, quer a pera? Come a pera, não tem problema nenhum. Eu como com ela junto, para ela saber que pode comer e tem que experimentar. Então, é assim que a gente faz aqui em casa. Dá uma vez, ela já sabe que tem uma regra que ela tem que experimentar outra vez. E aí, à medida que a gente vai apresentando, a criança vai gostando ou não, e aí você vai sabendo se a criança gosta ou não, tá? Alimentos açucarados a gente vai evitando, porque é o adulto que dá o alimento açucarado para a criança. Se o adulto não dá o alimento açucarado para a criança, ela vai lá se arrastando, engateando até a geladeira e pegar? Não. Então é o adulto que tem que dar o alimento. Outra coisa assim, boom, na minha cabeça, assim, que foi muito interessante de aprender, né? Pelo menos agora, minha filha já está com 5 anos e meio, e eu acho que ainda posso praticar isso. No livro, a autora diz assim: deixa as crianças cuidarem da vida dela. É como se dissesse assim: deixa elas viverem um pouco, né? Não fica o tempo todo lá, o tempo todo. Deixa ela no parquinho, deixa ela à vontade, deixa ela descobrir. Deixa ela. Você fica de olho, mas você não precisa estar junto o tempo todo. Então, acho que eu não ensinei para minha filha que ela pode ficar brincando sozinha, mesmo em casa. Ela sente muita falta, né? Tanto é que agora, nas férias, a gente fica revezando as amiguinhas. Ou a amiguinha vem para cá, ou ela vai para casa da amiguinha para poder brincar com as crianças, porque ela não tem paciência, zero paciência de brincar sozinha. Se ela chama, ela quer que a mãe vá na hora que ela chama. Então essa parte, eu confesso que eu preciso melhorar muito ainda. Eu confesso que talvez para evitar frustrações, eu vou lá e já... Talvez eu deveria ir, mas esperar um pouquinho mais. O livro fala em esperar. Esperar para atender a criança, que inclusive nos leva ao nosso próximo assunto, que é sobre o sono. Eu ouvi muito na gravidez sobre treinamento de sono. E eu confesso que, assim, é uma ideia que eu não gosto muito, sobre vários relatos que eu ouvi, né? Que é o treinamento do sono. A criança tem que aprender a dormir sozinha. Ora, ela é só um bebezinho e quem ela confia é a mãe. Eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, na hora de dormir, em várias situações ela prefere a mamãe do que o papai. Então a criança só tem a mãe. Ele é um bebê indefeso, só tem a mãe. E a mãe vai largar ele lá chorando até ele cansar. Aí ele dorme de cansado. É que para mim isso não faz muito sentido, assim, né? A criança não vai ficar a vida toda, 18 anos, a mamãe vai colocar na cama. Não é isso, gente. A nossa filha está com 5 anos, ela dorme na caminha dela e a gente fica aqui um pouco com ela até ela pegar no sono. A gente está nessa parte ainda de que ela não pega no sono sozinha, essa parte ainda está sendo treinada. Você errou lá no final, devia ter... Pode ser, mas cada um cuida dos seus filhos a maneira que achar melhor. E eu confesso que essa parte de largar a criança lá sozinha para que ela chore horrores e durma de cansaço, talvez se eu tivesse um outro filho hoje, eu provavelmente não faria isso. Muitas horas, muitos dias de privação de sono. Eu ficava exausta de tanto sono. Porque uma pessoa sem dormir não é ninguém. Mas não vai durar para a vida toda. Então a gente vai ensinando aos poucos a criança a dormir. Depois eu descobri que minha filha não só era a questão do sono, mas ela tinha uma questão no nariz, enfim, que é um outro assunto, né? Por conta difícil para ela respirar. Que isso dificultaria o sono dela. Foram 3 aspectos que me chamaram muita atenção. Tem muitas críticas sobre o livro, tem muitas pessoas falando muito bem do livro, mas assim, eu queria ler. E eu li.
né? Poderia ter lido antes, mas eu confesso que a leitura acabou ficando para depois, minha filha nasceu e eu fui deixando para depois. Eu finalizei a leitura só agora, porque a minha irmã está grávida e eu quero emprestar o livro para ela, quero que ela leia. Não sei se ela vai conseguir ler a tempo, porque a gente está em janeiro e agora em fevereiro já vai nascer a criança. Eu lembrei desse livro, ele estava aqui. E esses foram os 3 aspectos que eu queria falar com vocês. O treinamento do sono, a alimentação saudável e essa parte de ensinar a paciência para a criança, que ela saber, deixar ela esperar um pouco, para ela entender que as coisas não são assim, que precisam esperar, deixar ela brincar sozinha para que ela cuide um pouco ali, fique um pouco ali, ela sozinha, essa parte eu preciso evoluir. E a parte da alimentação que, entre aspas, digamos assim, eu fiquei feliz porque, teoricamente, eu estou fazendo a coisa certa. Pelo menos é isso que eu acredito, tá? Mas o livro fala sobre muitos aspectos alguns que eu não concordo muito, mas aí você precisa ler para fazer a sua leitura. Falando nisso, você já leu esse livro? Me conta aqui se você já leu esse livro. Se você pretende ler esse livro, recentemente eu vi algumas postagens, o livro também está vindo, provavelmente ele vai ser mais vendido agora, porque eu vi algumas blogueiras grávidas postando sobre esse livro, então talvez voltem, enfim, falar um pouco mais sobre esse livro. Mas se você não leu ainda, e se você, ou você deseja ler, me conta se você deseja ler, ou me conta aqui quais desses aspectos, assim, o que você acha desses 3 aspectos que eu falei. Deixa aqui seu comentário, compartilha com a gente sabe que mães, a gente se ajuda, né? Eu faço isso, assim, com as mães que são mais próximas, com as mães que são da mesma sala de aula da minha filha, a gente vai trocando e vai aprendendo. E aí eu te convido a trocar aqui também as informações para a gente aprender juntas. Deixa aqui seu comentário, compartilha sua opinião conosco, se você já leu esse livro, se tem outros aspectos que mais te chamou a atenção. E se você ainda não está inscrito aqui neste canal, se você não está inscrita aqui neste canal, este é o momento, tá? Eu quero agradecer a sua atenção e obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.